tarde. Eu já envelheci. E aí, eu acho que é importante... Primeiro, eu queria agradecer o convite. É uma alegria partilhar a mesa com essas minhas coleguinhas. Achei uma iniciativa maravilhosa. Não está funcionando o cronômetro. Eu já estou olhando para ele alucinadamente. Mas, enfim... e aí eu estava falando antes de começar que, às vezes, eu fico triste de preparar a apresentação porque eu tenho vontade de retrucar completamente a apresentação que teve antes da minha. Né? Mas tudo bem, eu vou me comportar. Volta. Eu sou médica, meu disclaimer é esse. Eu sou médica, sou formada no milênio passado, portanto, antes da Constituição, antes do SUS, antes de uma série de exames, procedimentos diagnósticos se tornarem usuais. Quem paga meu salário é a FGV, então eu não vendo absolutamente nada, não sei ideias e também não faço o menor esforço para que as pessoas comprem. Eu só vendo. E tudo que eu falo não é de minha criação. Eu leio muito, mas eu também presto muita atenção no que as pessoas falam onde eu estou. Aí eu converso, etc. Então, eu estou sempre pronta a discutir. Eu sou geminiana e, portanto, 100% não sei. Esse chaveiro eu achei numa loja da Melissa e eu achei que era perfeito. Então, eu vou discutir um pouco hoje o momento atual, o valor na saúde, o valor para a saúde e um pouquinho para onde a gente vai. Não apareceu aí no final. Enfim, semana passada, não lembro, a idade vem, eu participei de uma mesa. Então, assim, eu tenho falado muito, como disse a Patrícia, de mesas falando que precisa mudar, que precisa mudar. E aí eu descobri que existe uma grande confusão entre transição de cuidados, cuidados de transição e transição de modelos. Tem muita gente achando que tudo é a mesma coisa e não é. Cuidado de transição é uma coisa que tenta mostrar que não dá para sair da UTI para casa. Transição de cuidados significa que você consegue precisar de recursos diferentes dependendo de onde você está, pensando numa linha de cuidados ou numa jornada do paciente. Eu tive num evento, eu ouvi uma pessoa, Clarice Petramali, para quem a conhece, dizer que ela odeia a expressão jornada do paciente. Ela é que nem eu, quer dizer, tem alguns termos que a ideia é maravilhosa, o termo eu gosto menos. Então, eu adoro a jornada do paciente, ela odeia o termo porque jornada do paciente tem aquele peso de ser uma via crucis. E não precisa ser assim. Mas, então, tem uma jornada que funciona. E a transição de modelo é isso que a Patrícia falou agora. Quer dizer, quanto mais faz, mais ganha. Eu vou contar uma coisa para vocês. Ninguém daqui tinha nascido quando eu comecei a estudar esse assunto. Mas tinha uma pessoa que dizia que o modelo de remuneração era um cheque em branco. Quer dizer, pode? Não pode. O dinheiro acaba. Acreditem ou não, senhoras e senhores, o dinheiro é finito e tem que ter prioridade. Então, nós estamos falando do quê? Né? Então, para quem que a gente está preocupado em oferecer cuidados de transição? Para o paciente não ter susto. Tá bom, só eu gosto do paciente aqui. Então, para o paciente não ter susto quando ele vai de um lugar para o outro, ele não sabe o que é cuidado de transição. Ele quer o melhor, seja lá o que for o melhor. Mas se a gente não contar para ele o que é o melhor, e se a gente contar para ele que o melhor é 3 ressonâncias magnéticas por semana, ele é capaz de acreditar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Os serviços também, se os serviços trabalharem com a ideia do cuidado de transição, eles vão ser mais eficientes. O que quer dizer isso? Isso quer dizer, já que você pegou o assunto da enfermagem, você precisa de mais horas de enfermagem na terapia intensiva do que na
na maternidade. Você precisa de mais horas de enfermagem em diferentes settings. E de que tipo de cuidado? Para quem paga. Porque quem paga, eu não estou nem falando da operadora. No limite, eu estou falando de nós, porque quem paga o sistema somos nós mesmos, seja com o nosso imposto no âmbito do setor público, seja comprando coisas, porque aí as operadoras que são contratadas pelas empresas que fabricam as coisas. Então, quem paga sou eu. Eu não quero o meu dinheiro sendo jogado fora. E para o sistema, porque, assim, paciente, na hora certa, no lugar certo, com o procedimento certo, é um sonho. Por isso que está no azul. E a gente tem que pensar nisso também para a população. Não me adianta falar, o meu hospital tem cuidado de transição. Por quê? Porque o meu hospital não vive sozinho. Nenhum homem é uma ilha e nenhum serviço de saúde é uma ilha. A gente tem que pensar que a gente vive num sistema de saúde. Então, não dá para ir da UTI para casa. Dá para ir direto do ambulatório para a UTI? Não deveria dar do ambulatório, hein? Do pronto-socorro, vá lá. Mas do ambulatório tem algum problema nessa transição. E aí eu vou contar uma coisa. Tem lugares, vocês não contam para ninguém, tem lugares onde tem o protocolo. O protocolo é assim, põe na UTI porque a UTI paga melhor. Eu não vou dizer, enfim, eu vou deixar por aí. Então, como é que a gente vai adequar a transição? A gente vai adequar a transição sabendo que tipo de problema, que tipo de condição e que tipo de paciente precisa de que tipo de cuidado. Só vai fazer sentido eu fazer um protocolo se eu souber quem eu estou atendendo. E, que tipo de desfecho eu quero. Porque se, sabe, a mãe de uma amiga minha, essa minha amiga é mais velha que eu, então vocês imaginam que a mãe dessa minha amiga devia ser mais velha também. Aí a senhora piorou de alguma coisa que ela tinha 4 dias atrás. E começou assim, vai para a UTI. Eu falei, pelo amor de Deus, não deixa. A moça era contabilista. Eu falei, não deixa levar para a UTI a sua mãezinha. Aí, hoje, a senhora descansou. Então, assim, que tipo de desfecho você quer? Ela não vai voltar a jogar baralho. Lamento, também não vai jogar futebol, mas baralho eu garanto que não. Então, que tipo de desfecho você espera? Não é porque eu tenho aquele cuidado disponível no meu serviço que eu vou fazer alguém usar. Ora, e cadê o paciente? Tararara, essa é outra questão. Senhoras e senhores, o paciente está no centro? Primeiro, nem sei se é para o paciente estar no centro. Porque, em tese, o paciente tem que estar junto, o que é diferente dele estar no centro. Então, de vez em quando, tem que perguntar para o paciente o que ele espera, o que ele quer. Ele vai fazer reabilitação para quê? Ele vai fazer reabilitação para usar reabilitação ou ele vai usar reabilitação para andar? Eu já disse para quem quisesse ouvir, eu sou do movimento do Sem Carro, eu, em média, faço 10 quilômetros por dia andando. Fora que eu vou na academia e não sei o quê. Mas, então, eu preciso andar. Eu não preciso correr. Aliás, eu odeio correr. Mas enfim, então, cada um deve ter clareza do que precisa. Eu não preciso dirigir. Eu nem sou do tempo que, sabe aquele carro, aquela chave do carro que você não põe no contato mais? Eu não sei usar isso, pelo amor de Deus. Então, na verdade, eu quero estar junto com quem sabe. Mas eu não faço a menor questão. Eu quero conseguir chamar um carro ou alguma condução para me levar. Eu sou do movimento do Sem Carro, entre outras coisas, por causa da pegada de carbono, mas também porque vai me fazer bem. Agora, é importante ter clareza disso. Quer dizer, eu preciso saber como eu vou chegar daqui até ali. Exemplo, eu estava no hotel, olhei no Google, tecnologia contemporânea, 3 quilômetros do hotel para cá, falei, vou a pé, claro. Tanto faz, 10 km por dia para mim é sussa. Ó o salto, ó.
Agora, o moço do hotel falou, não. Eu falei, por quê? Ele falou, tem 3 comunidades no caminho. Eu falei, obrigada pela informação, então eu peguei um carro. Não foram as comunidades, eu teria vindo. E aí a transição do modelo. Então, assim, fee for service, já não vou falar, né, já vou economizar o tempo. Para o value-based healthcare, que em português é assistência à saúde, assistência médica baseada em valor. Não é assim a vida. Isso é a mesma coisa aqui do ambulatório para UTI. Cara, não dá para fazer assim. Precisa ir devagar e sempre. Mas o que quer dizer devagar e sempre? Precisa saber para onde você está indo. Precisa ter um Waze que te leve. Antigamente, eu diria, precisa ter uma bússola. Aposto que tem gente aqui que nunca viu uma bússola na frente. Ou nem um guia de ruas, né? Então, assim, você precisa saber onde você quer chegar. E aí, chegar aonde você quer é mais fácil, porque você sabe que mais cedo ou mais tarde você chega lá. Antes que eu esqueça, uma das coisas que me despertou a fala da Patrícia é que, assim, em algum momento, lamento, eu vou reduzir as ilusões das senhoras e dos senhores a pó, mas, em algum momento, cada um de nós vai morrer. Então, assim, eu não quero morrer saudável, né? E, como dizia minha mãe, quando o último médico falou para ela parar de fumar, ela falou assim, doutor, eu já não vou morrer jovem, então essa parte a gente pode tirar da frente, né? Porque isso ela tinha a minha idade hoje, quando ela falou. Mas, enfim. Agora, eu quero morrer mais ou menos bem, né? Pois é, o saudável é outra coisa, né? Então, todo mundo é agudo? Todo mundo é doente agudo? Hoje em dia, não. Eu não tomo remédio. Mas muita gente... o marido dela toma. Gostou? Viu? Então, o marido dela toma. Tem gente que toma coisa para prevenir, tem gente que toma vitamina, tem gente que toma um monte de coisa. Por quê? Porque hoje em dia a gente não... O que a gente curava? Sarampo cura. Sarampo a gente sara. Você tinha sarampo, agora você não tem sarampo. Você tinha gripe, agora você não tem mais gripe. Eu ofego. Eu não ofegava. Agora eu ofego. É uma vergonha. Morro. Tem um grande amigo pneumologista que está tentando resolver esse meu problema, ele não consegue. Mas tudo bem, aí eu me faço de interessante que vocês ficam com pena. Mas é importante você ter claro o seguinte, hoje a gente não cura quase nada. A gente, se Deus quiser, cuida. E se Deus quiser, cuida direito. Porque cada um de nós precisa ser cuidado. E não precisa ser no sistema de saúde. A gente pode ser cuidado em casa. A gente pode ser cuidado por familiar, por amigo e por profissional de saúde também. Eu escrevi aí Health is Made at Home, porque eu sou chique, mas porque tem um livro de um professor inglês chamado Nigel Crisp. E ele tem um livro que fala isso. Quer dizer, saúde você faz em casa. O hospital serve para quando você tem um problema. E é verdade. Aonde que você vai ter... Quer dizer, eu moro em apartamento, então, na minha casa não tem escada para subir. Mas o feirante da minha feira, feirante das frutas, quando eu reclamo, desculpa, eu vou repetir a história, mas é verdade, quando eu reclamo do preço das frutas, ele fala melhor gastar comigo que na farmácia. Não posso dizer que ele está errado. Então, isso você faz em casa. Quando é que você vai para o serviço de saúde? Quando você precisa de cuidado especializado. Nem que seja cuidado psicológico, no sentido de que você é hipocondríaco e não está dando conta de se resolver. Então, entre a saúde e a doença existe um contínuo. A gente precisa ter clareza de que 100% saudável... Por exemplo, ontem no avião, eu estava lendo, aí eu percebi
que eu tenho que parar com essa mania de achar que eu enxergo e começar a usar óculos para perto, já, porque a letra do livro fica assim. Então, não é que eu esteja com problema, mas eu tenho um problema, mas dá para resolver. Então, é assim, a gente está falando de sistemas de saúde, a gente não está falando de um serviço só. Então, se a gente não pensar na coisa como um todo, a gente nunca vai conseguir pensar num conjunto sustentável. Então, no âmbito do envelhecimento, tudo que ela falou, né? Doença crônica, envelhecimento e novas tecnologias aumenta o custo da saúde. E a gente ainda tem a Covid, a guerra, que são choques. A gente tem que pensar no sistema como um todo. Se a gente pensar só no nosso umbigo, ou só no nosso serviço, ou só no grupo no qual a gente trabalha, adeus. Você veja, a Patrícia citou a AMIL mais de uma vez. Oi? Não, tudo bem, mas não é isso. Ela citou a AMIL mais de uma vez. A AMIL, ela é grande. A AMIL tem ambulatório, tem atenção primária, tem centros diagnósticos, tem hospitais, mas ela não é a única coisa que tem. Então, a AMIL pode pensar no sistema como um todo, ela pode pensar em vasos comunicantes. Eu podia ter falado da Unimed, que eu simplesmente resolvi usar, né, citando a fonte. Então, o que é de novo sob o sol? Não é gastar menos, é gastar melhor. Não pode jogar dinheiro pelo ralo. Meu imposto é dinheiro que eu trabalho de sol a sol para conseguir. Não pode jogar pelo ralo. Então, tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, eu não sei se reesterilizar coisa descartável é tão mais barato do que comprar outra. Então, você tem que gastar melhor. Gastar melhor quer dizer não faz exame desnecessário. Porque para o sistema de saúde, você pode botar no seu bolso se você é o prestador, mas para o sistema de saúde isso não é bom. O que está sendo medido? Porque, em tese, quando você fala, eu vou medir a quantidade de pessoas que tiveram alta, você está dizendo, importa que as pessoas tenham tido alta. Se eu vou medir a quantidade de pacientes com hipertensão que voltam todo mês para ter a pressão aferida, não para o hospital, pelo amor de Deus, mas para alguma unidade ou outra, então eu vou assumir que isso é importante. Então, você precisa dizer isso. Você precisa formar médico, enfermeiro, nutricionista, físio, fono, TO, farmacêutico, para que eles entendam de que língua ou em que língua você está falando e de que modelo você está falando. Hoje em dia, senhoras e senhores, telesaúde. Hello? Quem é que aprendeu de nós a trabalhar com telesaúde? Não sei se algum, mas muito bem. Mas você vê, no Canadá, já que você fez a imersão no Canadá e ele falou que teve inverno, tudo que é falado na minha frente pode ser usado a seu favor a qualquer momento. Mas, enfim, no Canadá, para cuidar dos povos dos First Nations, eu acho lindo. Lá não chama Native Canadians, chama Primeiras Nações, que é o povo que estava lá. Então, assim, você não vai deslocar necessariamente gente para lá longe. Saúde. Então, a gente faz telesaúde. É muito mais útil. E você consegue trabalhar em rede, envolver mais as pessoas. Você precisa ter comunicação e confiança e compliance. Você precisa confiar nos coleguinhas. Eu sempre acho tão divertida essa parte. E não é fazer o que você faz no hospital, no hospice. Não é para você fazer o que você faz na UTI, na enfermaria. Por quê? Porque são coisas diferentes. Se der para fazer a mesma coisa, então, lamento informar, mas não era para estar no mesmo lugar.
E melhorar a satisfação da população com a saúde? Melhorar a adesão do paciente? Como assim? Por quê? Né? E aí, assim, um exemplo. O povo fala de PREMS e PROMS. PREMS e PROMS significa PR, é Patient Reported. Quer dizer, o que o paciente fala, o que o paciente acha do que ele recebeu como serviço, mas o que ele acha do desfecho que ele obteve. Mas você só está pensando nos pacientes, porque tem, assim, o paciente, o familiar, o empregador e o profissional. Por exemplo, lembra, não lembra, hoje, concretamente, que dia? Hoje, 29 de novembro. Senhoras e senhores, não tem uma pessoa de máscara nesta sala. Será que está todo mundo são? Não adianta estar com a máscara no bolso. Será que está todo mundo são? Não tem nenhum vírus passeando por aí? Pode? Não sei. E aí, só para mostrar um pouquinho, esses dados são do painel da ANAP, mas a maior parte dos gastos do SUS, porque o SUS é o Sistema Único, eles vão para o setor privado. Por quê? Porque o setor privado não é só assistência suplementar, senhoras e senhores. O setor privado também tem a ver com o que eu tiro do meu bolso. E o meu bolso é um monte de coisa que não é coberta em plano de saúde. Quando eu vou na farmácia comprar remédio ou vitamina, enfim, eu que estou pagando, e está aqui no privado. Se eu estou internada, é outra conversa. E ali só mostra que, assim, o Brasil é um dos poucos países do mundo, junto com os Estados Unidos, em que a despesa com o setor público é menor do que a com o setor privado, com a diferença de que o Brasil tem um sistema universal, coisa que os Estados Unidos não tem e não quer ter. A cobertura dos planos de saúde no Brasil está aqui. Quer dizer, o Brasil é um país um pouco desigual, um pouco heterogêneo. São Paulo, Rio, Espírito Santo e Distrito Federal são a maior cobertura. Mas, se a gente pega BH tem, com certeza, mais de 50% da população coberta por plano de saúde. BH? 37%. Então, tá bom. Pois é, se ela falou, eu acredito. Já vou incorporar isso na minha estatística. Mas, assim, é importante ver que a saúde suplementar está onde, senhoras e senhores, onde o dinheiro está, não onde o povo está. Isso aqui é concentração de médicos e vagas de concentração de medicina, mas, afinal, nós estamos pensando em cuidado de transição. E a conectividade? A conectividade ajuda na transição? Hein? Quer dizer, você poder falar com alguém à distância, falar assim, não me estou bem, o que eu faço? Né? E a saúde mental dos profissionais de saúde? Já era, faz tempo. O pessoal fala, não, na Covid. Mas que Covid? Por favor, bem antes. A gente tem que pensar que precisa de muita tolerância à frustração. É o de sempre. Quando eu me formei, infectologista cuidava de sarampo, dermatologista cuidava de doencinha. Quando eu estava na faculdade, ou depois da faculdade, apareceu a AIDS. A infectologista começou a tratar de AIDS, e o paciente morria. O dermatologista começou a tratar de AIDS, e o paciente morria. Então, começou a precisar pensar, perceber que o paciente morre. O consumidor, todos os consumidores mudaram, não foi só o de saúde. Quer dizer, hoje em dia, tem gente que olha para o rótulo do iogurte que compra no supermercado. Então, você quer saber o que tem lá. E tem essa coisa, que é a loteria do CEP. Né? Isso significa que, dependendo de onde você mora, a probabilidade que você tem de morrer mais cedo é muito mais alta. Por nenhum outro motivo. Não é por carga genética, não. É por causa de onde você morre. Como falta menos de um minuto, se você não pensar no pessoal que está na ponta da linha atendendo o doente, não vai mudar nada nunca. E
Só para mostrar um pouco de... Também tem o número, tá? São poucos, mas também tem. Eu roubei esse slide de um coleguinha, mas é assim, ó. Quando a gente olha para o que se gasta no Brasil, independente de se gastar no Brasil muito mais no privado que no público, e a comparação com a OCDE também é importante, mas, quando você fala em cuidados de longo prazo, você gasta, no setor público no Brasil, 1% do que você gasta, e no privado, 3%. Isso não é nada, precisa aumentar. Até porque gestão e regulação, que é a administração, é mais. Então, senhoras e senhores, nós temos um problema. O nosso sistema é fragmentado, o paciente é largado no sistema, a gente deixa o paciente largado, a gente não navega, a gente não ajuda o paciente. A gente poderia ser o Waze do paciente, mas a gente não é. E aí, para onde a gente vai? Sobrou para nós, né? A mudança climática, não preciso discutir. A saúde, a doença mental. Graças a Deus eu não pus saúde mental, porque saúde mental eu já perdi faz tempo. Então, a gente tem que pensar em como a gente vai lidar com isso, porque senão a gente não muda. Se estiver bom como está, a gente primeiro. Se a gente achar que está bom como está, a gente está com problemas graves de doença mental. Então, vamos mudar, que ainda dá tempo.